Você já ouviu falar em ciências ocultas? Outros dizem ciências ocultadas. Por quê? Porque sempre existiu pessoas que, de posse de alguma coisa que funciona, que seja pela ciência oficial ou extraoficial, muitas vezes quiseram criar monopólios. Ah, mas isso acabou, isso ficou lá na Idade Média? Não, isso continua hoje. Muito bem. Ah, mas isso não é uma teoria da conspiração? Ora, se você colocar tudo que te acontece a cada segundo como teoria de conspiração, você tem um problema psíquico que precisa ser tratado. Achar que tudo, alguém que te olhou esquisito, teoria da conspiração. Algo que te aconteceu, um acidente de trânsito, teoria da conspiração. Então é algo obsessivo em você que precisa levar para os psicólogos para que você seja tratado. Mas afirmar que no mundo não existe conspiração, então você precisa olhar mais a fundo a história. Isso também é importante que você analise. Mas voltando ao ocultismo, as ciências ocultas ou ocultadas, lembre da Biblioteca de Alexandria, que foi saqueada e queimada várias vezes. Documentos importantes que se encontram fechados a 7 chaves dentro do Vaticano. Conspirações que fez a morte de um John Kennedy, por exemplo, e de outros presidentes do mundo e de outras situações que aconteceram no mundo. Conspiração em várias partes do mundo em relação a muita coisa. E as ciências herméticas, também chamadas de ciências ocultas, são ciências que vieram lá da antiguidade, que já tinham seus avanços. E você vê isso nas arquiteturas antigas, de megálitos, coisas feitas em pedras enormes de muitas toneladas, que até com os guindastes de hoje teríamos dificuldade de levantar. Uma arquitetura sofisticada de milhares de anos atrás. Lá então, pergaminhos antigos, ou mesmo em tábuas com escrita cuneiforme, que veio lá da Suméria, dos babilônios, tudo isso está lá, mostrando que já havia um conceito avançado de civilização. Muita coisa foi ocultada por interesses de monopólio. Outras, por própria ignorância, não se chegou até elas. Outras porque pensavam que se caísse em mãos erradas, trariam mais estragos à humanidade do que benefícios, cada uma com as suas razões. Mas quando você vai ler um livro, quer seja de alquimia, de cabala, de uma ciência hermética, de uma astrologia, numerologia, não vá lê-lo lá com preconceito, isto não é ciência, isto é aquilo. Claro, não é ciência oficial, mas não significa que é uma coisa inócua. Assim também se falava da acupuntura, que era modismo, que a acupuntura era uma coisa ultrapassada de milhares de anos atrás, que começou lá na China. E hoje é recomendada sim a acupuntura em instituições hospitalares consideradas de respeito, que nos ajudam muito. Alguém fala, mas é porque ela só vai estimular de alguma forma a endorfina para aliviar dores e tal. Não é só isso, tem toda uma ciência de canais de energia que fluem pelas pessoas. Então, desrespeitar a ciência da antiga China é um desequilíbrio. Todas as ciências devem ser respeitadas, analisadas e comparadas. Nem tudo é feito com todas as etapas da ciência, né? Número 1, número 2, número 3, até chegar num ponto A, onde aquilo então, por muitas evidências e muitos testes, chamado teste de duplo cego e tudo mais, muitos remédios que você usa e toma não passaram por esses testes todos e funcionam. Então você tem aí todo esse trabalho. Então, todos os lados têm que ser vistos, tanto isso em relação à ciência, como em relação a usos e costumes. O que era considerado moral em tempos atrás, hoje não é assim mais. Nós sabemos que de selvagens, né, que viviam em tribos e que venciam seus opositores e devoravam a carne deles para ficassem mais corajosos, ou então quebravam seus ossos e riam como se fosse alguma coisa engraçada. E isso tinha esse contexto daquela época, para aquela época era a realidade que tinham. O pessoal não tinha antes televisão, internet, nem nada, e isso era assim, era procriar, aumentar suas tribos e fazer guerras para invadir o território do outro, se apossar dos tesouros e os bens do outro, escravizar os outros, e alguns mais inteligentes
faziam suas guerras, mas incorporavam a sua cultura com a cultura dos outros. Não faziam escravos aqueles que ficavam subordinados, que eram vencidos, e sim incorporavam ao seu reino. Isso era um sincretismo com maior civilidade e maior inteligência. Mas ainda existe o instinto da busca do território na mão grande, pela violência. Ainda existe, colocado como uma sociedade tecnocrata, mas por trás disso, por trás dessas burocracias, tudo querendo sufocar aquilo que vem da ciência, da experimentação de, às vezes, de milênios. Isso vale para as ciências herméticas, como eu falei, para a astrologia, para a numerologia, que foi também preconizada pelo gênio Pitágoras, a própria astrologia estudada por Kepler, e nenhum deles achou que foi um engano que eles estudaram e agora só vou estudar astronomia. Então a inteligência, a mente verdadeira aberta, ela está aberta tanto para aquilo que é oficial ou aquilo que não é, e para ver erros e acertos dos dois lados, equívocos, dogmas que são criados, que têm que ser trabalhados constantemente. Então você tem direito de ser informado, de saber das coisas, saber como funciona, como é. Não quer dizer que você tenha que experimentar na carne, tipo, para saber como uma droga funciona, eu vou usar aquela droga para ver o que acontece. Não, você vai ver nos experimentos. Você não precisa colocar a mão no fogo para ver que queima. Então você vai usar da mínima inteligência básica que você tem para ver, olha, isso não é bom, olha como é o estado que a pessoa ficou, olha como esse fanatismo levou isso, olha como essa ideologia política fez isso com esses países, olha como os extremos são desequilibrantes. O melhor seria uma síntese, uma harmonia, uma vésica, né, intersecção de dois círculos dessas mesmas ideologias. E muita ideologia e pouca tecnicidade, mesmo em política, é desequilíbrio. E muita ciência, só com cálculos matemáticos, sem usar a intuição, que às vezes é mais assertiva que a razão, também não é uma ciência aberta. E tudo que é muito fechado passa a ser dogmático, mesmo com o nome de ciência. Não é preciso acontecer que nem a Santa Inquisição para ver que depois que fizeram crimes hediondos, sacrificando pessoas que diziam que sabiam algo diferente ou algo mais, tanto daqueles que mostravam ciência, né, mostrando que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, como aqueles sensitivos que diziam que viam luzes, vozes, depois que terminava uma reunião na Igreja Católica, como é o caso de Joana d'Arc. E intuitiva ajudou a vitória da França no combate com a Inglaterra. Então, ser transparente, procurar ser humilde para saber até onde vai o seu conhecimento, ouvir mesmo de uma criança que pode ter um insight de genialidade, de uma pessoa simples que não cursou cursos oficiais, mas a sua intuição, o seu contato com a natureza, sua história de vida e mesmo a sua genética mostra aquela genialidade. Então aí você está sendo de verdade informado. Uma árvore de forma muda, ela te passa conhecimentos, que não necessariamente tem que ser da botânica. Você vai ver quando é que as folhas caem, quando é que ela floresce, você vai ver as estações por uma árvore. O comportamento instintivo do animal tem muito para ensinar para você. As brincadeiras criativas das crianças. Então, a transparência de informar e ser informado é muito importante, mas a união que faz a força, não ficar dependendo só de coisas oficiais ou então de governantes. É preciso que a gente nos una nesse momento, e é um momento de pandemia como esse, que a gente tem aí para refletir.